Very good. Bom, saúde da mulher é um tema bastante complexo. Por quê? Porque o organismo dela é muito mais complexo. Dá licença, professor, sua tela não tá como tinha que ser, eu acho. Não tá na tela cheia. Ah, não está? Do, Opa, opa, pera do aí. PowerPoint, não. Ah, Agora sim. maravilha, obrigado. Só que não está passando o slide também. Por que que não está passando? Ah, passou. Maravilha. Então, saúde da mulher é muito mais complexo porque o organismo dela é muito mais complexo, né? A começar pelo período menstrual, né? A começar por aí. E, e outros pontos também, né? A questão é que a mulher, ela tem uma natureza mais yin, mais água. E quando se fala em água, a coisa é muito mais complexa, por incrível que pareça, do que o fogo, por exemplo. Ou seja, parece brincadeira, mas é mais difícil lidar com a água do que com o fogo. Ou seja, se eu digo que é mais difícil lidar com a água do que com o fogo, eu também estou querendo dizer que é muito mais difícil trabalhar com as emoções que têm relação com o elemento água do que com o fogo. Por exemplo, é muito mais fácil trabalhar uma ira, por incrível que pareça, é muito mais fácil trabalhar uma ira do que o medo, do que a insegurança. Muito mais fácil. Tanto que, tanto que a maioria dos nossos arranjos na nossa vida, conscientemente ou não, na maioria maciça deles, são reféns da água. Por quê? Por que isso? Porque nós não recebemos conhecimento desde criança que tivesse informação suficiente a respeito do nosso autoconhecimento. Ah, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, entende? Coisas assim, aonde não havia um respeito às nossas particularidades. Evidentemente que não havia, por quê? Porque eles não sabiam nada disso também, é óbvio. Entendeu? Então, isso gerou naturalmente profundas inseguranças em nós. Profundas inseguranças. E isso tem relação com o elemento água. Entende? Por isso que eu digo que a água, ela praticamente rege a nossa vida. Rege a nossa vida. Mesmo que inconscientemente. Por quê? Porque as primeiras impressões na minha vida, né, no útero, bebê, tem absoluta relação com o elemento água. E a água, ela tem é, característica de movimento de descendência, ou seja, ela marca as nossas profundezas. As nossas profundezas têm relação com água. E a água também tem relação com agregação. A água tem relação com família. A água tem relação com sabedoria. A água tem relação com fertilidade. Ou seja, muitos atributos relacionados à mulher. Por isso que, de uma forma ou outra, quando se diz que a mulher manda, faz sentido. Isso faz sentido. Tanto que, tanto que a maioria dos movimentos do homem são em função da mulher. Claro, aí tem os mestres, né? Opa, aí é outro papo. Mas nós, de uma forma geral, os movimentos do homem, né, são em função da mulher. Então, a água tem relação com o magnetismo, a água puxa. Então, a mulher, tendo relação com a água, evidentemente
que a ela cabe esse atributo do magnetismo infinitamente maior do que o homem. A mulher, a mulher, ela não precisa fazer praticamente nada para que um homem vá em direção a ela. O homem já é diferente, ele já tem que fazer todo o movimento. A mulher não, né? Enfim, né? Então, pergunta, pessoal, sempre quiserem fazer alguma pergunta, tá? Por favor. Tá? Então, é, em relação bloqueios e traumas, essas coisas assim, tem absoluta relação com o elemento água. É por isso que essas coisas são tão difíceis de trabalhar, porque estão nas profundezas. Evidentemente que um trauma, ele não vai se registrar no fogo, porque o fogo está sempre em transformação e buscando a ascensão. Ou seja, eu trabalho os meus aspectos da água com calor. Ou seja, nenhum trauma, eu não consigo transcender nenhum trauma se não houver a presença do calor. Por isso que quanto mais frio tem a pessoa, frios, pés muito frios, mãos muito frias, em si muito frio, mais difícil é de haver transformação emocional nessa pessoa. Essa pessoa precisa de alimentação aquecida, precisa de toque, precisa de massagem, precisa de afeto, precisa de gengibre, precisa de sol, senão não dá o giro. Senão não dá o giro. E outra coisa, esses aspectos, eles não ficam inertes dentro de nós. Eles ficam gerando uma energia e essa energia relacionada a esses aspectos vai ganhando uma personalidade própria que vai se expressando na personalidade da pessoa. Ou seja, a nossa personalidade em si, ela tem absoluta relação com esses nossos aspectos mais profundos. Ou seja, se eu quiser capacidade de transformação minha, eu preciso de calor. Não tem escapatória. Por isso que, diria assim, que Deus, vida, Jesus, mestres, gurus, todos eles têm relação com calor. Todos têm relação com calor. Tanto que se amanhã o sol não aparece ali, quem é deprimido vai experimentar ainda mais depressão. Se ele não aparecer ali durante 2, 3 dias, aí vem algo mais forte. O, o que é mais forte do que uma depressão? O pânico. O pânico é um grau, eu diria assim, mais forte ainda do que a depressão. E isso deu para sentir nesses dias todos em que nós não tínhamos sol, né? Ah, perfeito. Que estava tudo encoberto, a gente se sentia mal, tu não conseguia ficar em lugar nenhum. Exato. Exatamente. Exatamente. Gera uma inquietação esse frio. Por isso que o Exatamente. terapeuta, né, o terapeuta é interessante que ele conheça áreas. Por quê? Porque esse frio ele gera uma espécie de agitação e dessa agitação é que virá um calor tóxico. E esse calor tóxico, aí sim, sobe para o coração e para a cabeça. Aí é que dá a distorção da personalidade doentia. Entende? Entende isso? Ou seja, por exemplo, se eu sou irado, extremamente irado, mas irado mesmo. Isso em si tem relação com calor. Sim, tem relação com calor. Perfeito. Mas não é um calor orgânico. Ele é um falso calor que tem como causas frios. Porque todos os nossos traumas geram frios.
inicialmente geram frios. Mais lá para frente é que virá esse calor tóxico, que daí sobe para o coração e vai se expressar na nossa expressão em si, né? Se expressa mais, né? Ok? Então o X, na verdade, das coisas desagradáveis da nossa vida tem relação com frios. Por quê? Eu pergunto para vocês, qual o bebê ou criança que não experimentou medo relacionado à água e tristeza relacionado ao pulmão? Qual criança não experimentou isso? Beira um milagre, literalmente. Por quê? Por quê? Porque o bebê estava ali no seio, a mamãe levantou, foi fazer qualquer outra coisa, isso gerou um espaço entre um e outro. Esse espaço já gerou frio nessa criança. Experiência de frio, experiência de frios. Ok? Sempre que quiserem perguntar, por favor. Ah, observação bem importante. é, Instrumento, ou melhor dizendo, um outro instrumento que nós temos a nosso alcance para transcender aspectos dos nossos, melhor, do nosso subconsciente herdado, né? Porque isso também a gente herda, coisas a gente herda, né? São os símbolos, os arquétipos que têm muita força no inconsciente coletivo. É por isso que todo mestre tem uma característica. O que ele conta? Conta histórias, conta parábolas. Por quê? Porque nessas parábolas ele está acessando voluntariamente arquétipos, símbolos. E esses símbolos têm imenso poder sobre as coisas do nosso E como subconsciente. que eu faço uso deles, professor? Isso é uma pergunta bastante delicada. Por quê? Porque a gente tem que conversar, eu e você, para a gente ir intuindo, descobrindo um arquétipo na qual a tua energia vai poder dar conta. Porque se eu trabalho um arquétipo de movimento em alguém que está com a energia na rapa do tacho, pode ser um arquétipo lindo e maravilhoso, pois é, mas eu vou esgotar ainda mais essa pessoa. Pela Por isso energia? que. Oi? Pela energia que ela tem que despender? Perfeito. Eu- Perfeito, perfeito. Por quê? Porque todo o arquétipo ele precisa também de uma energia de sustentação. Por isso que aquilo que mais nos drena a nossa energia é a nossa personalidade. Por isso que se alguém quer resgatar muito mais rapidamente a sua energia, medite, porque na meditação não tem personalidade. Ou seja, lá na meditação, a Arlete não existe na meditação. Nem o Cristo, nem o Alexandre, nem ninguém. Nem pai, nem ninguém seu. Ninguém existe. É só você como presença e testemunha. O ar entrando e saindo. Vai vir 1.500 pensamentos. Você volta para a respiração. Just. Só isso. Aquieta-te. Lembra sempre. Aquieta-te e saiba que sou Deus. Então, os arquétipos, os símbolos, né? Por isso que eu comecei com esse símbolo. Por exemplo, né? Por exemplo. Então, aqui está uma simbologia, enfim, muitas coisas, evidentemente, né? Por exemplo, nele está ali a transmutação das energias. Se não houver a transmutação dessa energia que é fabricada 24 horas por dia,
e que nutre inicialmente o centro sexual, é impossível o indivíduo nascer num outro nível. Impossível. Quem disse isso também foi Jesus. Impossível. Não existe como nascer num outro nível. Ou seja, de uma forma geral, nós temos esse corpo físico para transitar nesse mundo material. Acontece que existem outras dimensões, e para a gente poder transitar numa quinta dimensão, por exemplo, você precisa também de um determinado corpo, que não é o físico. Por isso que na quinta dimensão a gente pode voar, se você tiver sinais de corpo para isso. Eu já tive essa experiência. É absolutamente maravilhoso voar, né? Só que para isso precisa transmutação das energias sexuais. Entende? Ou seja, o nosso corpo, ele fabrica a energia primeiramente para o centro sexual, instintivo, né? Ok? Perfeito, mas a gente busca, a gente aprende, a gente faz N coisas para que essa força seja transmutada para os chakras superiores. Quando você vê uma imagem de um santo, por exemplo, né, de um anjo, né, em cima ele tem o quê? Uma auréola, Uma né? auréola? Isso, uma auréola. Essa auréola significa que aquele ser conseguiu, mediante supra-esforços, porque esforços, segundo os sábios, não basta, é supra-esforços, vai levando vida após vida, isso não é feito uma vida só, até abrir o último centro. Quando abre o último centro, aí sim sai da nossa boca, eu e o Pai somos um. Segundo eles, é vidas e vidas. Por isso que já nasce nesse mundo serzinhos assim, que já estão lá pelo segundo chakra, pelo terceiro chakra, né? Um Buda, São Francisco, enfim. Entende? Ou seja, isso não é impossível fazer numa existência só. Não tem como, né? Por isso que, por isso que em todas as linhas de conhecimento esotérico, né, o homem, ele é, como é que eu vou te dizer? Como é que eu vou dizer para vocês? É dito para ele, ó, meu amigo, se você ficar perdendo sêmen a toda hora, sem chance, tá? Para esse trabalho. Sem chance. Por isso que existe o chamado, outras linhas de conhecimento, uma delas é o chamado Tantra. Tantra tem absoluta relação com o autoconhecimento e a transmutação das energias sexuais. Tantra não tem nenhuma relação com orgasmo. Nenhuma. Bem pelo contrário. Bem pelo contrário. Ok? Então, é a transmutação dessas energias como casal. Isso já é outro trabalho. Isso é outro trabalho. Tá? Então, então eu tenho 57 anos. 57 anos. Chega um jovem até mim, de 28, 30 anos, eu digo para ele, aí ele chega assim, né, com, enfim, questões, né? Eu digo para ele, eu tenho 57 anos, e eu e ela, às vezes, chegamos a ter três relações sexuais, uma à noite, uma de madrugada e uma de manhã. E ele, esse jovem, em vez de ficar sedento, tá, mas como é que funciona isso? Ele não volta mais, não volta mais na consulta. Não volta mais. Ou seja, nesse indivíduo não existe o menor chamado para um trabalho de transmutação das energias um pouco mais sério. E tem que respeitar, está tudo certo. Entende? Isso está na Bíblia em muitas passagens. Obviamente que de forma velada, né? Obviamente. Em tantos outros textos também.
né? Eu não estou falando algo novo, isso já é tão antigo quanto o tempo. A transmutação das energias sexuais, É né? o famoso saber ler as entrelinhas, né? Saber ler nas entrelinhas, né? Então, então ser casto, quando a Bíblia fala em ser casto, é exatamente isso que ela quer dizer. Não desperdiçar energia, principalmente a sexual, né? Por quê? Todo mundo sabe de cor e salteado que um homem, quando ele está bem com essa energia, ele trata a mulher de uma forma absolutamente distinta. Todo mundo sabe disso. Aí é olho no olho, aquela magia, tá tudo lindo, maravilhoso no ato sexual, mas ele não sabe determinadas coisas. Aí ele chegou no máximo, ele perde o sêmen, vira para o lado e dorme. O que que vai fazer? Porque perdeu uma energia gigante, absurda, entende? E é essa energia que se usa para a geração de corpos sutis, para que ele possa se movimentar em outras dimensões e ter acesso a conhecimentos de outras dimensões. Não estou falando nenhuma novidade, tá? Nenhuma novidade. Por que que a humanidade geral, 99%, não tem ânsia espiritual? Porque não sabe lidar com a sua energia. Não sabe simplesmente. Não sabe. Não É, tem como. acredito que tudo foi muito podado antigamente pela própria igreja, não? Tudo era pecado, tudo não devia, tudo não pode. Perfeito, perfeito, perfeitamente. Vale lembrar que essa prática, né, chamada de também, né? Tem vários nomes. Arcano AZF. Pode anotar aí. Arcano AZF. Arcano, aí vem a letra A, a letra Z e a letra F. Eu vou mandar um vídeo para vocês. Extraordinário. Arcano AZF. Ou seja, só pode haver a prática do Arcano AZF para um homem e uma mulher que vivem juntos. Senão não pode. Não pode. Ou seja, não existe prática do arcano AZF. Ah, eu estou com uma e depois estou com outra. Isso não existe. Não é arcano AZF. Também chamado de magia sexual, dentre tantos outros nomes. Aí o indivíduo vai gerando esses corpos. Pessoal, eu sou infinitamente mais jovem hoje do que há 30 anos atrás. Infinitamente mais jovem. Porque você sabe que a energia não fica velha, né? Isso não existe. Então, o trabalho deve ser muito em cima da energia. Da energia. Ok? Então, o cálice sempre remete à mulher. Sempre. Em todos os textos. Falou em cálice, evidentemente que a mulher. Ou seja, sempre haverá esse símbolo do masculino e do feminino. Eternamente. Eternamente. Masculino e feminino. Yin e yang. Para fora e para dentro. Ok? E aqui nesse símbolo também, ali está é, serpente, né? As duas serpentes. Uma é positiva e a outra é negativa. Novamente o masculino e o feminino aí, yin e yang. E elas vão se cruzando, né? E vão subindo. Quando se faz esse trabalho? O problema, o problema é que ninguém sabe disso, né? Então, essas duas serpentes, elas não sobem, elas estão se precipitando para baixo. E o que que acontece quando essas duas serpentes que recebem o nome também de Kundalini, aliás,
Kundalini é um termo sânscrito. Kunda significa cauda. Kunda significa cauda. Todo mundo já ouviu falar em Kundalini, quem fez yoga já deve ter ouvido falar, enfim. Então, Kunda significa cauda. Lini é quebra, fim. Ou seja, o trabalho da transmutação da energia, dessas forças, da energia, visa a ascensão da Kundalini, e somente a ascensão da Kundalini é que rompe, que corta a cauda nossa, que nos ancora no mundo material, que é o mundo infernal. Isso tem relação com o nosso cóccix lá também. Só que a maioria, essa Kundalini, se precipitou no mundo inteiro, né? Evidentemente que para baixo. Então, cada vez mais, as expressões dos seres humanos têm relação com os mundos infernos, porque a Kundalini deles está cada vez mais ancorada nos mundos infernos. Estou falando algo que não bate com a realidade? Bate completamente com a realidade, né? Entende? E aí, Eu outra posso coisa interromper também. para fazer uma pergunta? Por favor. Então, assim, mas daí você ensina, por exemplo, essa coisa de você evitar o orgasmo e ejaculação, né? Mas daí, assim, o que que você faz? Peraí. Não é, calma aí. Orgasmo é uma coisa, ejacular é outra. Sim, Ejacular é eu outra. tenho pleno, sim. Mas daí, assim, você busca cada vez níveis de excitação maiores e vibrar e vivenciar essa excitação maior, ou alguma coisa ritualística, com mantras, com coisas específicas, bom, explica aí. Pessoal, a prática do arcano, você vai viver êxtases de infinito prazer. Os dois vão estar literalmente entre as chamas do prazer. É um infinito prazer. Só que nessa condição, você vai ter que ter recursos, por quê? Porque é instintivo o homem ejacular. É instintivo. Só que existem técnicas, evidentemente, né, de que se veio o orgasmo, ele experimenta um orgasmo infinitamente mais forte do que o outro e com técnicas ele não ejacula. Ou seja, ele passa a ter uma implosão do seu orgasmo e não mais explosivo. Ele não perde nada. Ele implode o seu orgasmo para dentro e para cima. Eis a realidade, tá, pessoal? Falo isso por experiência, não é de livro, não. Isso não é de livro. Então, facinho, o casal fica 1 hora, 2, 3, 4 horas. Entre aspas, facinho. Entre aspas, né? Por quê? Porque, né? Porque ficar 3, 4 horas, aí é, já precisa mais de uma saúde para isso, né? Orgânica, logicamente também, né? E prática, né? E muita prática. Não vamos longe. Não vamos longe, pessoal. Não vamos longe. O homem e a mulher estão longe um do outro, assim, sabe? Estão frios. Uma simples prática. Vão para a cama os dois, vale tudo, menos a penetração. Experimentem fazer isso. E a pessoa pode ter 500 anos e ela volta a se sentir como se tivesse 17 anos. Não pode haver, não pode haver o ato sexual em si. Não pode haver. Não pode haver. Entende? Isso volta a gerar uma sede, um vínculo energético, emocional.
entre o casal. Muito rapidamente. Muito rapidamente. Entende? Mas os dois, muito ele, na verdade, né, tem que estar ciente. Não vai haver o ato sexual em si. Ah, Christian, deixa. Mas assim, você achar alguém, uma parceira para fazer isso, também é uma felicidade muito grande, porque assim, eu em inúmeras ocasiões, em relacionamentos prévios, tal, eu tentei fazer, mas assim, sim, isso, sem sexo, só conexão, respirar junto, outras delícias, outros toques, Sim, ou claro. fazer tanto assim, tipo, sem ejacular, sexo demorado, né? E tudo assim, sabe, explorar os outros sentidos e possibilidades e tal. Mas assim, a gente imagina que a parceira vai achar a coisa mais maravilhosa do mundo, mas nada é para todo mundo. Ou Claro. muitas assim se ressentem, pulam fora, ficam desconfortáveis. Essa é a minha experiência, pessoalmente. Perfeito. Pessoal, simples, bem simples. Se eu quiser, se eu quiser, se eu quiser X, eu vou no lugar onde haja a possibilidade X. Esse tipo de pessoa, esse tipo de pessoa se encontra em ambiente próprio para isso. Lógico. Qual o ambiente próprio para isso? Onde todo mundo vai saber desse tema que eu estou falando. Todos sabem desse tema. Gnoses. Já ouviram falar de gnoses? Arlete, já ouviu falar de gnoses? Lá, todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso que eu estou falando, né? Eu estive lá durante 8 anos de gnoses, com muita ritualística, em templos, embaixo da terra, com mantras poderosos. Eu e ela, na verdade, né? Eu e ela. Então, fomos agraciados nesse sentido. Só que nem tudo é flores, lógico, né? Por quê? Porque os aspectos é, satânicos nossos, eles botam o olho nessa energia. Ou seja, eu, Christian, eu tenho que andar de olho em mim. De olho. Tem que estar extremamente atento. Por quê? Porque essa energia deixa tudo muito mais aflorado, o olfato, a visão. Ou seja, tudo tende a ficar muito mais forte para mim, intenso. Então tem que estar muito mais atento em mim. Por quê? Porque se eu pisar na bola, o puxão de orelha é forte e bem forte. Então tem que estar sempre atento, extremamente atento. Vamos, vamos entrar. Menopausa é uma fase natural na vida da mulher que marca o fim da fertilidade. Então, fertilidade é Kapha. E aí, voltando, Kapha tem relação com quais elementos? Água e terra. Novamente aqui, água e terra. Ou seja, a mulher ela é sinônimo de fertilidade. Mulher é sinônimo de fertilidade. E a gente, ele se ancora, de certa forma, na energia da mulher. Entende? Ou seja, muita sensação maravilhosa que o homem tem se deve muito ao respaldo energético da mulher. É muito comum, né? Pô, a gente se acha, nossa, estou me achando o máximo. Ela sai da minha vida, eu já não me sinto mais o máximo. Tá, 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 tá. É caracterizada pela cessação permanente dos períodos. Sempre que a gente fala em períodos, em tempo, tem relação com vata. Vata rege o tempo. Menstruais, sangue. Então, o sangue tem relação
com Kapha nesse sentido de substância e Pitta nesse sentido de calor, de transformação. Por isso que muito problema de saúde da pessoa não melhora se não houver uma boa qualidade e produção de sangue. Não tem como. Não tem como dar o giro em certas questões orgânicas se não houver um nível, um certo nível de produção e qualidade de sangue. Devido à diminuição, né, da produção dos hormônios estrogênio e progesterona. Vamos lá, para os alunos. Estrogênio e progesterona pelos ovários. Vocês associam diretamente estrogênio e progesterona a qual dosha? Mais para os alunos, evidentemente. Ó, se esses hormônios têm absoluta relação com fertilidade, então eles têm. Oi? Com Com capa, não? Cafa, com certeza. Com certeza. Mas sempre lembrem, por favor, não existe cafa puro, pita puro, vata puro, tá? É mais cafa, sem dúvida nenhuma. Entende? Né? Por quê? Porque se esse hormônio ele não se mexe, melhor, ele só se mexe porque existe vata e pita, senão ele não se mexe. Ou melhor, ele existe também graças a vata e pita, senão nem sequer existir ele existe. Então, CAFA tem muita relação, hormônios, né? Tem muita relação com crescimento e estrutura. Então, uma criança até os 8, 9 anos, ela é muito regida pelo dosha kapha. Por quê? Tem relação com o crescimento, com a estrutura, com os ossos, com medula, com cérebro. Isso tem relação com o hormônio GH, né? Que é o hormônio. Ai, me deu um branco agora. Doutor, o hormônio GH, o nome dele me deu um branco. Oi? O GH é produzido pela hipófise. Tem o fator liberador, que é produzido no hipotálamo, e a hipófise produz. Perfeitamente, perfeitamente. E aí, hipófise, aquele grãozinho, já você associa também com café e pita, né? Enfim, vamos mudar. Então, hormônios relacionados ao metabolismo. Metabolismo, pita, ou seja, os hormônios tireoidianos. Meu Deus, como é que deu um branco hormônio GH, Jesus Cristo? Ninguém lembra aí? Lembrar o que, professor? O GH. GH é hormônio do crescimento. Tá ok, tá ok. Tá, mas ele não tem outro nome? Até tem, eu já lembro. Peraí. Isso. Só um segundinho, pessoal. Eu não tolero isso de mim mesmo. Só um segundo. Somatotropina. Perfeito, Pô, mas esse você fez eu ir buscar longe, hein, cara? Que não é um perfeito. nome comum que seja Tá, usado. tá ok, perfeito. E aí, valeu, Simar. E aí voltamos. Ele é médico, tá? Só a informação. O PITA, lembra da digestão, tem relação com o metabolismo. Olha só agora. Valiosíssimo isso. Muita relação com os hormônios tireoidianos. Ou seja, quem tem problema de tireoide, isso vai repercutir diretamente na capacidade metabólica dessa pessoa. Ou ela ganha peso, ou ela fica muito magrinha. Dentre várias coisas, evidentemente. Tem relação com o sistema imunológico. Quem é que nos defende? Muito.
O fogo, porque o fogo faz o movimento para fora, Yang. Tanto que se tem muito ar, tem muito vata, isso perturba muito o fogo, por isso que as doenças autoimunes têm muita relação com o vata, muito alto vata, né? Perturba a expressão do fogo, então vai para o pau o sistema imunológico da pessoa. E o cortisol, que todo mundo, né, o hormônio de estresse, estresse, estresse. Pessoal, sem cortisol, tchau, tchau para a pessoa. Tanto que é muito famosa a ereção matutina do homem. Sem cortisol, o homem não vai ter essa ereção matutina. Ou seja, pela parte da manhã cedinho, nós temos um pico desse cortisol. Por quê? Porque ele está querendo dizer, bom, agora você vai levantar da cama e vai enfrentar a vida. Vai ter que caçar, pescar, sei lá, tanta coisa. Entende? Ou seja, por isso que o homem, ele apresenta uma vitalidade maior. Em que horário? Vou ser mais específico ainda. O Yang, o Sol, ele começa a nascer que horas? À meia-noite. Meia-noite e um segundo, ele já está nascendo. A gente é mais forte quando a gente nasceu. Por exemplo, eu vivo 100 anos. Eu vou ser mais forte com 10 aninhos ou vou ser mais forte com 50 anos? No meio do caminho. Pessoal, pessoal, eu vivo 100 anos. Eu vou ser mais forte com 10 aninhos ou com 50 anos? Se eu vivo 100 anos. Eu vou ser mais forte com 10 ou com 50? Com 50, naturalmente, Com né? 50, com certeza. 50 anos é o pico se eu vivo 100. Entende? Ou seja, opa, esse Yan, né? Esse Yan, ele nasce à meia-noite. Às 6 horas da manhã, ele está no pico do Yan. E aí chegou ao meio-dia, ele começa a descender. Por isso que não deixa para fazer exercício físico à noite, por favor. Esses malucos estão fazendo exercício às 10, 11 horas da noite. Que viagem isso. Eita, mundo louco também, né? Olha a miada que o gato deu aqui. Uau! Entende? Ou seja, cortisol é absolutamente necessário para enfrentar a vida. E olha só, quem tem essa questão, então, hoje em dia, né? O pânico, sofre de pânico, 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 baixa do cortisol. Ou seja, se eu quiser abrir espaço para que um filho, mais cedo ou mais tarde, seja refém dessa síndrome de pânico, eu deixo ele tudo facinho para ele. Não vai estimular a produção do cortisol. Nem sequer, nem sequer uma virilidade vai ter esse indivíduo mais tarde. Entende? Então, quando você pensar em guerreiro, o arquétipo de guerreiro, vamos levantar, vamos fazer as coisas, lembra do cortisol. Sem cortisol não tem guerreiro. Né? É, por isso que um homem que luta a batalha, ele tende a ter, entre aspas, uma masculinidade maior. Isso é fato. Isso é fato. Né? Muito mimo para o filho e dá tudo facinho, facinho, facinho. O que que pode acontecer? Afeminar. Tudo bem, cada um na sua, né? Mas enfim, né? Vale lembrar que o suicídio entre eles, os gays, né, é 5 vezes mais alto. Então não deve ser uma coisa muito interessante, não, né? 5 vezes mais alto o suicídio. Mas tudo bem, tá tudo certo, né? Com o processo de cada um, né? Tá tudo certo, né?
A gente não julga, mas observa, né? É ciência, né? Você tem que observar. E o vata, obviamente, que tem relação com o sistema nervoso, a adrenalina e a noradrenalina, ok? Que tem muita relação com a produção, evidentemente, que lá nos rins. Não nos rins, na suprarrenal, mais especificamente. Eu fiz questão de colocar um biótipo mais vata, pitta ou kapha aí, para os alunos mais, né? Esse biótipo, assim, você olha, mais vata, pitta ou kapha? Bom, eu vou ajudar. Mais cheinha, né? Creio Ah, eu. Oi? não, não. Ah, Ou seja, bom, enfim. É um biótipo mais cheinho, mais cafa, né? Aí eu coloquei aqui, ó, esportes. Esportes é fundamental para cafa. Por quê? Porque a adrenalina aumenta a frequência cardíaca. Eu não consigo ler aqui. E a contração do coração dilata as vias aéreas. Pessoal, Cafa, ele veio para esse mundo com uma tendência em praticamente 100% de ter problema respiratório. Ele tem dificuldade respiratória, os Cafas. Entendeu? Peso, ganho de peso vai repercutir diretamente nas vias aéreas. E outra coisa também, Cafinha, vai fazer exercício, vai ter medo, pega a bike, vai pedalar, para também estimular a glicogenólise, que é a quebra do glicogênio em glicose. E isso acontece em jejum e exercício físico intenso. Por isso que eu sempre digo que é muito bom para o CAFA, esportes onde ele sinta medo, e malhar bastante. Ok? E a quebra de gordura também e dilata as pupilas. Ou seja, por quê? Porque o CAFA, ele tem uma tendência, claro, bastante CAFA, né? Ele vive num outro mundo, entende? Por isso que dificilmente nós vamos ver um CAFA cientista. Você não vê CAFA cientista, porque ele está num outro mundo, diria assim, né? Desequilíbrio dos doshas, energias vitais que compõem o corpo e a mente, sendo mais evidenciar nos doshas vata, pitta e kapha como consequência. Ou seja, é, na menopausa acontece naturalmente um desequilíbrio dos doshas. Evidentemente que quanto mais desequilibrada, eu diria assim, foi a mulher, mais complicada tende a ser a menopausa. Por que que as mulheres CAFA, muito comum escutar isso, a mulher CAFA diz assim, eu não tive nenhum sintoma. Foi tudo muito tranquilo. Por quê? Por quê? Porque os sintomas desagradáveis que a mulher experimenta, eu pergunto para os alunos, evidentemente, né, tem relação com qual dosha principal? Os desconfortos que a mulher pode experimentar na menopausa tem relação com qual dosha? Vata, Pitta ou Kapha, valendo R$ 100.000. Eu não acredito que os alunos não vão acertar. Os desconfortos que a mulher sente compita? Não? com Vata, pessoal, com Ah, Vata. tá. O Vata é ele que nos coloca na linha e o Vata é o cara que desequilibra tudo também. O Vata tem relação com a consciência e a loucura também tem relação com o Vata. Entende? Por isso que eu disse antes, né? O Vata, ele é o dosha que rege os outros doshas. Logo, entre aspas, a gente tem que focar mais no Vata. Por isso que
toda a questão espiritual foca na disciplina, na atenção, orai e vigiai. Ou seja, deixa o teu vata nos trilhos. Porque quem ficou louco perdeu o vata dos trilhos. Simplesmente o vata saiu dos trilhos. Por isso que, quando se trata de vata, a coisa é sutil e perigosa. Que é o que acontece, por exemplo, quando alguém resolve entrar numa igreja. Lindo e maravilhoso por um lado, né? Mas extremamente perigoso por outro. Porque vai mexer bastante em vata. Quantas pessoas você já se cruzou que antes de entrar lá para um templo, para a igreja, sei lá o quê, você ainda podia conversar com. Depois que entrou para a igreja, meu Deus do céu, não dá mais para conversar com aquela pessoa. Isso tem relação com vata. Não é somente igreja. Qualquer fixação de conhecimento. Ah, eu fiz, sei lá, qualquer curso. Bom, agora é só aquilo ali, 24 horas por dia. Vata. Então, variação do humor. Né? Insônia. Por que insônia? Por que insônia? Porque a capacidade de aterramento energético da mulher diminuiu. Lembra? Nós vamos perdendo cafa com a idade. Todo mundo vai perdendo cafa com a idade. Que é uma energia que tem relação com a capacidade de ancorar as coisas. Entende? Então chegou a noite, não tem onde se recolher, aí vem a insônia. E se é uma mulher de um biótipo mais pita-vata, mais tendência ainda. Por isso que o biótipo, por isso que biótipo pita-vata à noite vem muito bem caldos. Por quê? Porque caldo tem relação com café, água, né? Para ancorar a energia da mente e do coração para poder repousar melhor. Irritabilidade. Por quê? Por quê? Porque está tudo bagunçado. Está tudo bagunçado. Também por isso, né? Por quê? Porque o Vata, ele desequilibra o Pitta. Né? Também. Né? Secura generalizada. Por quê? Porque Vata é vento. Vata é frio. Então ele seca tudo mesmo. Por isso que quanto mais magrinha é a pessoa, maior tendência de menos afetividade. A menos que ela comece voluntariamente a fazer coisas nesse sentido. Por isso que eu digo, a sopa é um tratamento para a afetividade também. Sopas e caldos. Caldos, né? Tanto que se alguém está passando por um luto, está muito triste, você não vai dar uma caixa de bombom para essa pessoa, né? Deus o livre. Né? Você vai dar sopinhas para ela, né? Por isso que a sopa é talvez a estratégia mais eficiente para pós-parto. Dá-lhe sopa para essa mulher. Refogados e caldos. Por favor, não me dê suco verde para essa mulher. Nem pense nisso, em suco verde, pós-parto. Porque aumenta mais ainda a bata. Bochornos, né? Bochornos, que são os calorões, né? Então, esses calorões têm relação com o vata, que está sem um foco. Então, tá, né? O calor vai para um lado, vai para o outro e assim por diante. Novamente, a sopa para ancorar a energia. Atividade física para ancorar a energia, dar foco. Olha só que importante isso agora, doenças crônicas. Por que doenças crônicas? Por que está ali doenças crônicas relacionadas à menopausa? Várias coisas, várias coisas. Porque o sistema de defesa dela está muito perturbado e as doenças crônicas vão começar a se manifestar muito mais. Então, quando se fala em doenças crônicas para os alunos, falou em cronicidade, você falou diretamente de vata,
Pitta ou Kapha? Doenças crônicas, diabetes, enfim, doenças crônicas, tem dores crônicas, inclusive, problemas crônicos de uma forma geral. Você associa inicialmente com Vata, Pitta ou Kapha? Vata? Kapha. Kapha tem relação com resistência, entende? Doença crônica é aquela que vai indo devagarinho, uma gotinha todo dia, e vai se expressar lá na frente. Vata é rápido, Pitta é rápido. Alete, está escutando? Parece que a tua internet saiu. E a sarcopenia, né? Por que sarcopenia com a idade? Porque o Vata vai aumentando. O Vata vai aumentando. E o Vata, ele consome tecidos. Vata consome tecidos. Por É, a isso. minha internet nesse horário oscila bastante. Ah, tá. Entendi. Entendi. Entende? Por isso, novamente aqui, ó. Opa, 45, 40, né? Já começa a sarcopenia. Mais um motivo para você não estar fazendo esse dito jejum intermitente frequentemente. Se você pesa 100 quilos, tudo bem. Se não, não. Principalmente pela parte da manhã. Pelo amor de Deus. Você tem que comer. Principalmente se você é pita-vata. Os quatro aqui somos pita-vata, diga-se de passagem. Nós temos que comer, pessoal. Temos que comer. E aí a flutuação hormonal, né? Que tem relação com vata, pitta e kapha. Ó, vata agravado consome kapha e desequilibra pita, portanto, focar na nutrição e estilo de vida, pois o restante será consequência. Não se preocupa muito com as emoções, porque isso é muito mais difícil. Muito mais difícil. Você age diretamente nas tuas emoções, trabalhando a tua nutrição e estilo de vida. Está mal, não vai se exigir do tipo, né? Tipo assim, eu preciso voltar a me sentir bem em 1 minuto. Para, pega, vai comer, vai pedalar, vai fazer qualquer coisa. E isso vai repercutir naquilo que você está sentindo. Lembra? Via dupla. Via dupla. É muito mais difícil querer trabalhar diretamente sobre aquilo que você está sentindo. É claro que pode, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Entende? A coisa vai indo, né? Até que a pessoa chegue num ponto onde ela tem uma grande capacidade de transmutação. Veio algo e consegue transmutar, mas vamos devagarinho, que isso não é barbada, não. Né? Se até um Jesus perdeu a paciência, né? Meu Deus do céu, que dirá nós, né? Então vamos devagar. Nutrição. Como o Vata sobe na menopausa e Vata esfria, logo, nutrição rica e aquecedora, com a ideia de ancorar, pacificar a energia. Sempre dá-lhe sopa, carne de panela, aipim, refogado, fruta assada. Sabores doce e salgado, pois esses ancoram, pacificam, nutrem, agregam. Entende? Moral, tem que se alimentar. Como o Agni está mais fraco, lembram do que é Agni? Agni é o fogo digestivo, existem outros Agnis, né? Tipos de Agnis. Como o Agni está mais fraco, então você observar o quanto é que você vai comer. E não é só isso. Pô, esse negócio para mim é difícil. Então, devagar. Ou tira uma vez, enfim. Entendeu? Por quê? Por quê? Porque a nossa saúde tem absoluta relação
com a capacidade digestiva. Isso eu já disse. Mas não é só isso também. Não é só isso. Porque aquilo que eu não digerir bem vai virar toxina. E essa toxina, muita toxina, vai gerando uma fermentação. E dessa fermentação vem o calor tóxico. E do calor tóxico é sinônimo de irritação. Então, às vezes a pessoa está indo para psicólogo, está fazendo regressão, está fazendo um milhão de coisas simplesmente orgânico. Simplesmente orgânica a coisa. Até porque é impossível separar o que a pessoa sente dos órgãos. Impossível. Não existe como. Não existe como a pessoa separar a preocupação, eu já disse isso, né? Não existe como separar a preocupação de baixo estômago. Não existe como separar medo de rim. Não existe como separar ansiedade de coração. Não existe como separar dificuldade de falar de coração, gagueira de coração. Não existe como separar. Não existe como separar tristeza, pesar, luto do pulmão. Não existe como separar generosidade do fígado, da raiva do fígado, do ímpeto do fígado, da arte marcial do fígado. Olha só que interessante também. Sneha, em sânscrito, significa óleo, mas também significa amor. Óleo e amor a gente relaciona com o dosha kapha. Por quê? Também, né? Porque, opa, a mulher, naturalmente ela tem predominância, mesmo que seja magrinha. Naturalmente, ela tem uma grande tendência da expressão dos atributos do dosha kapha. Entende? Por isso que, em termos de afetividade, amor, há muito mais propensão da mulher estar na frente do homem relacionada a isso. Hã? Opa! Portanto, toque, massagens para ela, nesse período, vem muito bem. É claro, né, que se ela receber massagem com óleo quentinho, por quê? Porque o quente ele é anti-vata. Pô, massagem com óleo quente, você vai, melhor, você passa do céu. É maravilhoso. Maravilhoso isso, né? Na fitoterapia, chás como hortelã, hibisco, alcaçuz, blá, blá, blá. É claro, tá? É claro. Pessoal, fitoterapia já é uma coisa muito mais delicada. Por quê? Porque tem que ser personalizado. Por exemplo, vamos pegar uma planta aqui, alcaçuz. Alcaçuz ele é excelente na menopausa, contanto que não seja uma mulher que esteja com muito ama. O que que é ama em sânscrito? Ama parece uma coisa bela, né? Ama, uau, que legal. Não, ama é biotoxina, ou seja, a digestão dessa mulher está complicada, está lenta e ela não está conseguindo eliminar bem. Então vai juntando ama. Então, se essa mulher está com muito ama, o alcaçuz já não pode ser bom para ela. Se a mulher está muito prostrada, nossa, não tem vontade de nada. Um chá de hibiscus pode ser péssimo para ela. O alcaçuz, inclusive, pode não ser bom para ela. Depende. Se essa mulher está muito avoada, e ela vai e investe bastante na camomila, pode piorar ainda mais. Se ela está muito triste, depressiva, ou melhor, indo mais ainda, se ela está muito ansiosa, como causa de uma apatia por ela não conseguir estar realizando um movimento na vida dela, o maracujá pode só piorar o quadro, entende? Então, é muito delicado nessa questão.
Por isso da consulta, né? Por isso da consulta. Alimentos crus e gelados, saladas, frutas cítricas em excesso, bebida. Isso aqui é para evitar. Por quê? Porque menopausa sobe vata e vata é frio. Então vai, não tem essa, um prato só de saladinha. Não, não. Claro, de repente um dia lá em dezembro, janeiro, 50 graus aqui fora, quem sabe, né? Passe, tudo bem, né? Contanto que não seja uma regra nesse período da mulher, né? Frutas cítricas em excesso, né? Bebidas geladas. Alimentos processados, né? Por que alimentos processados? Porque eles exigem demais do fogo digestivo. Demais. E outra, existe uma chance gigante desses alimentos não serem completamente digeridos e formarem a dita AMA, que é a biotoxina. Café e bebidas estimulantes em excesso, né? Por que que o café não? Porque café consome cafa. Café estimula muito vata e pita. Ou seja, ela vai ficar mais desnorteada ainda, né? Com o café. Claro, um pouquinho de café, né? Vai lembrar que café, ele rouba a libido. Se ele rouba a libido, ele diminui qual dosha? Vata, Pitta ou Kapha. Se eu tomo muito café, eu estou drenando qual dosha? Vata, Pitta ou Kapha. Drena Kapha, pessoal. Pessoal, a gente vive num estilo de vida onde a ansiedade e a agitação, ela é confundida com alegria e uma coisa não tem relação com outra. Então, o café te deixa milhão. Isso não significa contentamento. Alimentos muito salgados e picantes, porque pode agravar o dosha pitta. Ou seja, a mulher vai ficar mais, não é mais irritada, mas muito propensa a ter mais irritação ainda. Ah, e outra coisa, lembra que quando o pita sobe demais, é muito comum dar um sentimento de autofrustração. Por isso que vem também a irritação consigo mesmo. Consigo mesmo. Já está quase no fim, tá, pessoal? Mulher. Então, mulher tem completa relação com o sangue, com o fígado. Por que que o fígado? Porque o fígado é o cara que controla, que rege o útero, o período menstrual. É o fígado que solta sangue para todo mundo. Por isso que a mulher muito retida, chegou o período menstrual, a cólica dela é de matar. Por quê? Porque é uma estratégia dela circular mais as suas emoções, nem que seja xingando, nem que seja chutando, entende? Por quê? Porque senão o sangue ele fica retido no fígado, ele se torna um sangue muito quente e isso vai dar irritação. Por isso que todo mundo melhora com atividade física. Por quê? Porque obriga o fígado a soltar sangue para o corpo, obriga. Assim como se eu estou irritado, muito irritado, eu comi, eu obrigo o fígado a soltar sangue para acontecer o processo digestivo. Doutor, estou me saindo bem aqui? Ah, eu estou prestando atenção e aprendendo, né? Porque são enfoques diferentes, né? Ah, A Ayurveda aí e as medicinas assim mais da essência, né? Elas 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 ensinam as causas profundas das coisas e como corrigir com os hábitos de vida, com as escolhas que a pessoa faz, né? Sim, eu perfeito. tô prestando atenção, para mim tá bem Maravilha, interessante. maravilha, maravilha. A mulher, ela é absolutamente refém da digestão.
absolutamente refém. Por isso que a mulher tem que cuidar muito mais do que o homem com a alimentação. Porque o fígado está na mesma linha da digestão também. Ou seja, a mulher é muito mais central. Por isso que a mulher também tem uma grande capacidade de trazer uma harmonia ou não para o lar, porque ela tem esse poder de centralizar as coisas. A mulher tem isso. E nutrição, evidentemente. Ou seja, eu não posso separar sangue de nutrição. E aí, relação com calor. Tudo tem relação com a agregação em período menstrual. Então, a mulher ela é naturalmente infinitamente mais agregadora do que o homem, porque ela é muito regida pelo sangue. Entende? O sangue junta as coisas. E ali tem uma imagem, né, com flores. Então, a flor em si teve luto, teve dor de luto. Você vai levar flores por quê? Porque as flores em si harmonizam vata e pita e deixa um kapha mais, eu diria assim, mais belo. Então, as flores em si, elas visam a nutrir o kapha. Por quê? Porque se está com dor no peito, com uma mágoa, com luto, enfim, ela está com o kapha abatido. Peito em si tem muita relação com o kapha também, né? Ou seja, se o nosso peito, se as emoções, que também têm relação com água, estão bem, estamos no céu. Simples assim. Simples assim. E aí, dá-lhe tempero, né? Na menopausa. Dá-lhe tempero. Por quê? Porque aquecem e temperos também têm relação com sabor, contentamento, né? Não quero me estender mais, né? Então, mais. E aí, refogados, assados, sopas, caldos, mingaus, né? Pessoal, quem quiser agradar o estômago, que dê arroz para ele. Talvez seja um dos alimentos que mais agrade o estômago. Pode ser, inclusive, o arroz doce. Enfim, o arroz, né? Muito melhor se for úmido, né? Papinha. Aí, pergunto, qual arroz? O branco ou o integral? O branco. Mas como? Não, o outro não é melhor? Não. Para nós, não é melhor. O branco é melhor. É de muito mais fácil digestão. Eu já disse aqui, né? Na Índia, eles não comem arroz integral. Na Índia, eles dão arroz integral para o gado. As fibras dele não são barbadinhas para nós. Não são fáceis. Ou seja, quem está com a digestão fraca, você não vai estar enchendo de coisa assim muito, muito com casca, né? Aveia, porque não é de fácil digestão. Ah, o meu dia começa com, sei lá, com aveia, com não sei o quê. Pessoal, isso é muito relativo, tá? Porque a aveia não é muito barbada, não. É muito relativo, né? Ovos, os ovos em si têm natureza aquecedora, maravilha, né? E as granolas, tão faladas, que tem essa Nossa, mistura de sementes, nossa senhora. que Jesus. normalmente pregam, né, pela manhã. É, sim, perfeito. Quem fala disso certamente é um pita. É um pita. Aí ele come a granola e vai fazer academia, vai fazer um trilhão de coisas. Para ele, passa por enquanto. Mais tarde, não. Mais tarde, não. Ou seja, você, por exemplo, Arlete, granola não. Certamente te enche de gás. Certamente. Em 100%. Então, não. Ou seja, a granola, bom, aí você larga a água e cozinha ela. Aí vai passar. Entende? Não, granola para você sem chance.
E pior ainda, aí coloca granola e mel. Meu Deus do céu, a pessoa vai explodir de tantos gases, né? E aí, eu não poderia deixar de falar sobre esse tônico. Curiosidade, Arlete. Você usou algum tônico que eu fiz? Não, ainda não. Ah, tá ok. Bom. Eu fiquei de conversar com o senhor agora quando eu voltar, porque eu tô fora de casa, né? Ah, tá ok. Perfeito. Bom, eu não seria, me arrisco a dizer, eu não seria. Em suma, eu devo muito, muito, muito aos tônicos Ayurveda, na qual eu recebi a fórmula diretamente do mestre em Ayurveda. Por isso que eu não passo a fórmula, evidentemente que para ninguém, lógico, né? Então, eles fazem a diferença na vida de quem consome. Meu Deus do céu. Isso é um turbo na vida da pessoa. E vale lembrar que quanto mais forte organicamente você vai ficando, menos ansiedade. Menos ansiedade. Entende? Ou seja, você não vai mais usando essa palavra. E aí, como é que tá? Nossa, tô a milhão, correndo, correndo. Para com isso, não fica repetindo isso. Estou indo, estou lutando, sei lá, mas correndo, 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 né? Não, não é legal isso. Por quê? Por quê? Porque estar correndo sempre significa que está em vasoconstrição. Para os homens, muita vasoconstrição vai diminuindo, inclusive, o calibre do pênis. Porque vai fechando tudo, né? Então tem que relaxar, né? Mais forte. Respira. Atividade física, com certeza também, né? Enfim, alimentação e assim vai, né? E fazer coisas para si também, evidentemente, né? Muita coisa para si. Pergunta, pessoal. Perguntas? Ah, houve casos onde a mulher ela não menstruava mais. Começou a usar o tônico, voltou a menstruar. Então é um tônico, esse tônico particularmente, eu faço outros, né? Esse tônico particularmente, ele é muito focado para rim e fígado, porque são os caras da vitalidade. Rim, Eu tenho a minha fígado, os experiência caras da pessoal vitalidade. com o tônico. Eu Oi? tomei o Agni, assim, eu tomei vários vidros do Agni. A minha experiência pessoal é que além do sabor me agradar muito, ele me dava uma sensação de aquecimento geral no tórax, e no corpo e me dava muito bem-estar. Eu gostava bastante de usar. Sim, sim, perfeito. É, perfeito. É isso aí mesmo. Né? Ele não é um tônico onde você vai, nossa, chegou às 11 horas da noite, você não consegue dormir e vai ficar milhão. Não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. É, é, até porque qualquer substância onde deixe você mais rápido, acelerado e assim por diante, está consumindo cafa. Significa que está consumindo vitalidade. Pessoal, existe uma diferença radical entre energia e vitalidade. Eu já disse isso. Um atleta, o cara tem 80 anos, 85, enfim, 80 anos, sempre foi atleta, e ele tem 80 anos e continua correndo 10 quilômetros por dia. Esse homem, ele tem energia, não significa que tenha vitalidade. Vitalidade é outra coisa. Talvez esse homem que corra 10 quilômetros, que tem 80 anos, que corra 10 quilômetros todo dia, ele tenha problema de saúde de todo tipo, desde os 40. Entende? Estar bem, se sentir bem, forte organicamente, isso é vitalidade.
Ou seja, quanto menos vitalidade eu tenho, mais, ironicamente, com mais energia eu posso me sentir devido a uma agitação. Ah, eu tenho muita energia, chega à meia-noite eu não consigo dormir porque tem muita energia. Não, não, você não tem vitalidade. Você não tem vitalidade. Ou seja, a vitalidade é que vai ancorar energia à noite. E aí, essa gurizada vai para academia 10 horas da noite, está jogando fora a sua vitalidade. Vai chegar aos 50 e vai ser um homem impotente. Vai ter energia, vai estar lá ainda às 10 horas da noite, fazendo academia, vai estar bombadão, mas impotente, porque não tem vitalidade. Dentre várias outras coisas, né? Infeliz, ansioso, né? Então, perguntas, pessoal? Eu gostei muito da aula. Aí alguém poderia dizer, bah, mas você é suspeito, né? Pessoal, eu adoro as aulas, adoro aquilo que eu faço, atendimentos eu adoro. Por que que eu digo isso de boca cheia? Por quê? Porque aquilo que eu experimento quando estou fazendo essas coisas é uma autorrealização, porque eu intuo que a vida está me respaldando ali. Por isso que eu posso dizer da boca cheia: nossa, eu adorei essa aula, porque eu estou querendo dizer isso também a Deus. Deus, eu adorei isso. Entende isso entende o que eu quero dizer? E é isso que você nos passa. Oh, Essa, sim, essa vontade, essa de ir buscar mais, mesmo sabendo pouco, né? sim, é isso aí. Porque, segundo dizem, né, é a moeda suprema que Deus pode nos dar, é a autorrealização, né? E a gente experimenta isso se colocando como servo, né, da própria vida. Então eu vou, eu estudo, faço um milhão de coisas, né? Mas eu sei que é em função desse algo a mais, a alma, né? Em função da alma, que é uma expressão da própria vida. Porque eu quantas vezes pensei, bah, será que eu continuo? Não estou entendendo muito, mas a sua empolgação faz a gente vir. Olha só, olha só. Perfeito. E eu digo para você que essa empolgação não é minha exatamente. Porque se eu pudesse gerar empolgação, eu poderia gerar amor, poderia gerar tanta coisa. Eu não posso. Eu faço um movimento para dar condições desse algo vir junto, né? Porque se eu pudesse gerar amor, meu Deus do céu, eu sento aqui, bom, agora eu vou gerar amor. Ia transbordar de amor, né? Não pode, não pode. Ninguém pode gerar amor, porque o amor pertence à vida. Cabe a nós fazermos movimentos, como eu já disse, né, para que Oxalá esse sentir agradabilíssimo que a gente chama de amor possa se expressar por nós. A nós cabe o movimento, simplesmente isso. A nós cabe o movimento. Por isso que eu digo, não se preocupe em resolver determinadas coisas. Ah, eu sou muito magoado, sou muito isso. Não se preocupe tanto com isso. Se preocupe, ou melhor, não se preocupe. Se ocupe em fazer determinado movimento para que algo maior flua através de você e essas coisinhas vão ficando para trás como consequência. Como consequência. Aí é verdadeiro. Senão não é verdadeiro. Me entende por quê? Porque houve a ação de uma voltagem maior, entende? Voltagem da vida. Aí houve uma real transformação.
É por isso que é tão importante a gente se cruzar com pessoas de alta voltagem, porque magicamente muita coisa acontece ali. Magicamente. Então, então, aqueles milagres que aconteciam, que aconteceram lá com Jesus, só aconteceram porque havia uma potência de um ser que dava condição para isso. Ou seja, se um Christian da vida estivesse junto com Jesus, andando junto com Jesus, milagres iriam acontecer via Christian, porque havia uma potência, com Jesus, respaldando isso. Senão, não. Senão, sem chance. Por isso que eu digo, novamente repetindo, por isso que quando você pode estar perto de alguém com uma potência espiritual, usar essa expressão, esteja, esteja. Existem padres, por exemplo, nossa, que ali tem uma potência gigante, né? Freiras, irmãs, enfim, né? Pessoas que benzem, né? Uau, ali tem algo muito forte, né? Então, muitas coisas acontecem ali. No silêncio, muitas vezes, né? Simplesmente está por perto. Assim como assim como você está ali num jardim florido, enfim, enfim. Não devemos subestimar, devemos estar atentos, porque grandes coisas podem acontecer a qualquer momento, com qualquer pessoa, inclusive, na verdade. Por quê? Porque às vezes uma pessoa que não tem uma potência assim, né, nesse sentido, ela magicamente despertou uma potência em você. Magicamente. Beleza, pessoal? Adorei a aula, muito boa. Beleza. Eu também. Eu também. Ô, Eu. professor, eu tenho a agradecer. Foi muito esclarecedor aí. As Gratidão. reflexões muito profundas. Gratidão. Gratidão. Verdade. Eu não sou. Eu não sou muito assim de pedir, Deus, por favor, né, que seja, nossa, que seja maravilhosa, blá, blá. Por quê? Por que eu faço isso, né? Por quê? Porque eu tenho tido, graças a Deus, cada vez mais sentires de que quando você medita, parece que já está tudo ali junto, entendeu? Mas hoje, excepcionalmente, eu pedi, Deus, que seja assim uma aula fenomenal. Por favor, por favor. E foi fenomenal. Moral da Foi. história: medita, mas também ore. Medite, sim, medite, mas também ore. Ó Senhor, ó Deus, seja lá o que for. Fale, invoque, peça, né? As duas coisas, não só uma ou só outra. Beleza? Beleza. Então tá. Muito Gratidão, obrigado. gratidão a todos. Gratidão mesmo, 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 mesmo. Então tá. Gratidão a você pelo seu servir e por enriquecer nossos conhecimentos também, né? Sim, é mútuo, né? É recíproco. Obrigada. Perfeito. Então tá. Até mais, pessoal. Até quarta. Até quarta. Tchau. Tchau, tchau. Hum, Como é que eu faço aqui? Christian, parabéns, cara. Muito bacana, muito importante a aula, assim. Reflexões Gratidão, muito gratidão, meu amigo. gostei bastante. Então, cara, agora eu vou nessa, que tem coisa arada para acontecer aí. Agora eu vou trabalhar em Curitiba quinta e sexta. Sexta à noite vou pegar um ônibus para ir olhar meu piá e passar um pouquinho de humilhação. Aí no sábado eu volto para Balneário. Aí tem o aniversário de uma sobrinha. Aí segunda e terça já tô de plantão em Joinville. Tá louco, cara. Tô esticado, sabe aqueles bonequinhos de borracha que puxa um braço e o outro, assim? Sim, Ah, beleza, né, cara? O que tem no prato a gente come. isso aí.
Cristian, muito obrigado de me convidar para aula. Eu gostei bastante, cara. Me senti muito bem aí no meio dos seus alunos. Legal, legal, legal. É isso aí. Então tá. Grande abraço, meu amigo. Abraço, Simar. Gratidão aí pela presença. Hum.